Começar com uma tosse, hein? Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Natália. É, eu fui professora de redação no cursinho no ano de 2019, que foi presencial, e 2020, remotamente, eu dei aula de redação também. Hoje eu estou aqui para dar um aulão para vocês sobre a redação da Unesp, né? Eu pensei, né, em como fazer esse aulão da maneira que irá mais contribuir para vocês, ajudar vocês a fazer a prova, né? E eu pensei que se eu ficasse aqui, como a nossa aula vai das 10 ao meio-dia, se eu ficasse aqui 2 horas falando para vocês não se preocuparem com a redação e dar algumas dicas, não ia ajudar tanto vocês, porque não tem tantas dicas assim para dar, é mais o que eu vou passar para vocês, que é uma estrutura. Esse método de fazer a redação por estrutura não é meu, obviamente, eu não inventei, porque apenas tenho 20 anos, não tive esse tempo de carreira para poder inventar uma coisa tão elaborada. É de um professor que eu tive que me ajudou a passar no vestibular com esse método. É, e, claro, está adaptado, tem um pitaco meu também, porque não sei a maneira, cada um tem uma maneira de como aprende. Eu aprendo pensando em como eu vou explicar esse conteúdo para outra pessoa. Então, essa estrutura eu aprendi, pensei como uma maneira mais fácil de ensinar para as pessoas do meu jeito e adaptei. E é essa. Eu vou explicar para vocês mais ou menos, que eu sei que é um pouco complicado entender como assim redação tem estrutura, não é só escrever. Bom, você pode só escrever, mas eu penso, eu gosto desse método, eu entendi ele, aprendi e apliquei, porque quando a gente estuda para o vestibular, a gente estuda coisas objetivas. Todas as questões da prova são múltipla escolha. Você escolhe uma opção entre aquelas, nada você precisa escrever. A não ser da segunda fase da Unesp, que aí já é outra coisa, né? Mas essa primeira fase do que a gente está. Na verdade, primeira fase não, né? A redação é na segunda. Mas todos os vestibulares que a gente estuda para fazer uma escolha, né? Nas múltiplas escolhas. A prova escrita da Unesp também tem uma forma de você se escrever, mas não é meu tópico aqui, não vou entrar nessa questão. Mas, como a gente está tão preparado para ser objetivo, a redação meio que bagunça a nossa mente, porque a gente estuda para ser objetivo na prova, e aí a redação abre um leque de como eu posso fazer isso, como eu vou fazer isso, como eu que estou estudando para ser objetivo, estudando tanto exatas, por exemplo, eu que sou ruim em matemática, estudava muito mais exatas, como eu vou fazer uma redação, como eu vou começar a escrever da minha cabeça, como assim? Né? E aí, esse método, que é uma estrutura. Como uma estrutura, né? Eu vou fazer isso aqui porque eu tô um pouco resfriada. Desculpa, perdão, né? Eu sei que é um pouco nojento, mas senão eu fico sem ar. A estrutura é como se fosse, vocês vão ver, mas é como se fosse lacunas para você preencher. Eu te dou a estrutura da redação e aí, dependendo do tema, você preenche ela com os dados necessários. Isso fica muito mais bem exemplificado com os exemplos que eu vou trazer para vocês. Mas, como eu estava dizendo, eu estava pensando em como fazer essa aula. Se eu ficaria aqui só dando dicas, se eu falaria para vocês o que é ideal numa redação, que eu também vou falar. Mas eu pensei que, como é o aulão, vamos dar o aulão. Então, eu juntei toda a matéria de forma assim, mais sintética, toda a matéria que eu daria o ano inteiro. Obviamente, não vai ter como eu dar todos esses passos detalhados para vocês. Vai ser literalmente um resumão, mas esse arquivo vai estar disponibilizado para vocês e depois vocês vão poder dar uma olhada com calma, assistir de novo a aula, né, que vai ser postada no YouTube, assistir de novo a aula e ver, né, e poder acompanhar detalhadamente. Mas aqui eu vou dar o resumão, o aulão mesmo, e eu acredito que vai ser uma contribuição muito mais assim profunda para vocês do que eu apenas vir aqui dar dicas sobre redação. Então, se todos estiverem prontos, eu vou começar.
eu queria dizer para vocês que é uma estrutura mesmo, então é dividida em introdução, argumentos e conclusão. Então, eu sei que ninguém suporta assistir uma pessoa falando por 2 horas. Sei que vai ter gente que vai sair do meio, mas não tem importância depois que vocês assistem o resto. Vou tentar também, né? Obviamente que eu não vou fazer as 2 horas cravadas. Eu vou tentar também ser um pouco mais sucinta. Mas eu falo demais, e aí, se alguém tiver uma pergunta, por favor, me interrompa, porque aí, se deixar para fazer a pergunta no final da aula, não vai ser a mesma coisa de fazer na hora que vocês estão acompanhando o conteúdo. Então, é só abrir o microfone, eu levantar a mão. Eu vou sair daqui da página do Google Meet, porque eu vou apresentar. Mas vocês podem abrir o microfone e falar, licença, e aí eu paro de falar e vocês falam. Tudo bem? Então, eu vou começar. A redação da Unesp é diferente da redação do Enem apenas por um motivo, a conclusão. Porque, como vocês vão ver, no último slide eu coloquei todos os assuntos que caíram da Unesp. A Unesp é mais. Como eu vou explicar? O Enem quer que você resolva problemas do Brasil, por exemplo, problemas mais profundos. As últimas não têm sido assim, mas normalmente é assim, né? Por exemplo, a violência contra a mulher, mas também já caiu esse tema da Unesp. Quer que você resolva o problema fundamental. Mas a Unesp às vezes tem temas menos profundos. Por exemplo, o ano que eu fiz era sobre o consumismo. Não, ele não quer que você resolva o problema do consumismo, diferente do Enem, que você precisa dar uma solução. Aqui você também pode dar uma solução, mas sem dar uma solução. Vocês vão ver no exemplo. Mas, por exemplo, assim, você pode falar como o problema pode ser amenizado ou, tipo, não passado para frente, como o consumismo, por exemplo. Os pais podem aconselhar os filhos, sem ter que resolver mesmo o problema do consumismo, como, por exemplo, você tem que resolver o problema do meio ambiente, se cair no Enem, entenderam? Vocês vão ver com os exemplos, mas vamos lá. Esse método aqui de fazer estrutura é dividido em introdução, argumentação e conclusão. Só que a introdução é dividida em momentos. Como assim? Como eu disse para vocês, esse método tenta facilitar a vida de vocês na hora de preencher. Então, realmente é como se fosse uma ficha que você preenche dependendo do tema. Obviamente que você vai precisar ter conhecimento do tema. Mas se você não tiver, que muitas vezes é o caso, se atente à estrutura, porque também conta uma prova bem escrita. E tudo que contém nessa estrutura é uma competência. Se você pegar a competência lá do que precisa ter da redação, e você pegar essa estrutura que eu vou passar para vocês, todos os elementos estão contemplados aqui. E facilita muito a vida de vocês, porque é uma estrutura e você completa conforme o tema. Então, essa estrutura não é para um só tema, é para todos os temas. Tudo você pode adaptar nessa estrutura e preencher conforme o tema que for. Por isso, eu não trouxe uma redação completa. Cada momento que eu vou dar um exemplo para vocês, eu trouxe de diferentes temas para vocês verem como ela se adapta. Então, assim, no final da aula, a gente não vai ter uma redação pronta, mas a gente vai ter vários parágrafos de vários temas, tá bom? Então, a introdução é composta por 4 momentos. O primeiro momento é apresentar o tema. O tema pode ser apresentado de diversas maneiras, dependendo de qual você conhece o tema. Se você conhece pouco o tema, uma maneira de você fazer é definindo. Ou seja, o tema X representa, barra significa, e aí dá um conceito exemplificar o que é o tema. Isso a gente usa quando a gente não sabe sobre o tema, quando a gente tem poucas referências sobre o tema, e é uma maneira, assim, correta de começar a sua introdução. Mas é usada mais frequentemente quando a gente tem pouco conhecimento sobre o tema. Porque, como vocês vão ver nos outros momentos, né, nas outras maneiras de fazer o primeiro momento, quer dizer, vocês vão ver que aí você precisa ter mais o aprofundamento do tema. Esse momento aqui é para você mostrar para o corretor que você estudou.
Fala assim, eu estudei, eu fiquei atenta, eu fui nas aulas de atualidades, eu assisti jornal, eu prestei atenção no que estava acontecendo no momento, porque esse momento aqui é quando a gente traz algo de fora, é para a gente dar um tchan na nossa redação, porque é essa a primeira frase, se a sua redação não tiver título, essa é a primeira frase da sua redação. Aí o seu corretor já vai ver se essa redação vai ser boa ou vai ser mais ou menos. Então, só que nem sempre a gente consegue ser muito bom. Às vezes a gente não sabe sobre o tema e a gente tem que ser razoável. E essa primeira bandeira de fazer o primeiro momento é aquela saída. Eu não sei o que falar, eu não sei, não conheço sobre o tema, então eu vou fazer assim. E aí o exemplo. O racismo é uma forma de preconceito que visa discriminação por conta da cor da pele. Vamos supor que a redação era sobre o racismo do Brasil, como a vida dos negros do Brasil, a educação do Brasil, a educação de negros do Brasil, ou, por exemplo, cotas raciais. E aí você não tem muito o que falar sobre isso, você não tem nenhum livro para trazer, nenhuma referência para trazer, então a gente define. O racismo é uma forma de preconceito que visa a discriminação por conta da cor da pele. Ponto final, você fez seu primeiro momento. Ou, por exemplo, o tema é sobre educação, ou a formação de professores no Brasil, ou a formação de alunos no Brasil. Aí você começa. Educar significa preparar o aprendiz para ações futuras a partir de ensinamentos teóricos e práticos. Você definiu o que é educação, o aspecto do tema, você apresentou o tema de maneira razoável, porque você não sabia muito, e aí, mas já é o seu primeiro momento. Ponto final, acabou o primeiro momento, são 2 linhas, 3 no máximo. Isso tudo parte da introdução ainda. Ponto final, você vai continuar a introdução. Ou você pode, isso não é a continuação ainda, é como você pode fazer o primeiro momento. Vocês estão entendendo? Pode perguntar se eu não estou entendendo, professora. Então, o primeiro momento pode ser feito de várias maneiras. Aquela primeira que eu apresentei para vocês é que se você não sabe muito do tema, você define. Se você sabe um pouco mais do tema, ou se você acha que alguma coisa encaixa aí, você pode pensar, você pode escrever de acordo com o pensador Y, e isso explica o tema X. Só que não precisa ser só o pensador. Muita gente acha que a redação você tem que falar de filósofo, você tem que falar de a pessoa, o pensador, a pessoa, o literário. Muitas vezes não é preciso. Você pode falar de um mito, de um filme, de uma música, não necessariamente um pensador, uma frase famosa. Por exemplo, se você quer começar a sua redação pegando uma frase de uma música, você pode usar isso. Ou, por exemplo, pegando uma série da Netflix que você assistiu, não é? Por exemplo, essa que tá famosa agora, o Round Six, você pode usar para exemplificar algum tema de redação. Não é feio. Aliás, o que é feio numa redação, o que tira nota, na verdade não tira. Mas não dá nota é você não colocar nomes próprios. Isso eu sempre falo para as pessoas que eu dou aula. Uma redação é necessário ter nomes próprios, independente do que seja. Tem muita gente, por exemplo, é um erro muito comum, as pessoas escrevem redes sociais e não Instagram, Facebook, YouTube. Na verdade, o correto é escrever. Eu não sei o que as pessoas, né, acham ou pensam que redes sociais é mais formal, mas na verdade não. Se você escrever Instagram, Facebook, YouTube, que são nomes próprios, te dá mais nota. Porque redes sociais é muito amplo, é uma coisa muito abrangente. Se você der um nome às coisas, sua redação fica muito mais rica, fica com muito mais informações. E as pessoas não percebem isso, acham que é feio, acham que é informal, mas não é. Na verdade, dá nota, tá bom? Então, por exemplo, como a gente faria essa maneira de fazer o primeiro momento? Isso aí é quando você já tem mais uma bagagem, você guardou frases, você lembrou de alguma coisa. Por exemplo, segundo Monteiro Lobato, o país se faz de homens e livros, e isso explica a importância da educação. Tá vendo como a sua redação já começou com o tchan? O homem, o corretor, o homem, a mulher, não sei, vai ler e falar: Nossa, Monteiro Lobato, uau!
Só que você não precisa saber a obra inteira do Monteiro Lobato para escrever essa frase. Você precisa saber essa única frase: o país se faz de homens e livros, e encaixar na redação. Tá vendo? Muita gente tem medo de usar os nomes porque acha que não tem propriedade para falar. Mas você não precisa ter propriedade. Você precisa decorar uma frase. Muita gente vê a redação como monstro, mas muita gente esquece que são apenas 30 linhas. Quando a pessoa vê uma redação e acha que é muito 30 linhas, mas na verdade não é, porque você não precisa aprofundar. Você precisa aprofundar numa tese, num mestrado, mas para fazer uma redação, você precisa saber nomes, ter conhecimentos gerais, conhecimentos de atualidade. Então não precisa ficar com medo. Você não precisa ter um doutorado em Monteiro Lobato para citar ele. Você pode citar ele, sabendo apenas uma frase: um país se faz de homens e livros. E isso explica a importância da educação. Ponto final, primeiro momento, o cara já vai ler essa frase e vai falar: nossa, essa daí sabe, hein? Nossa, essa daí estudou. E na verdade você nem sabe quem foi Monteiro Lobato, você só decorou uma frase e tá ótimo, você não precisa saber. Como uma professora amiga diz, quem sabe tudo não sabe nada. Então, você não precisa ter um aprofundamento nele. Você só precisa citar e vai ficar ótima a sua redação. Esse segundo aqui já virou quase. Eu acho que o corretor do Enem no ano de 2019, 2020 cansou de ler isso aqui, porque eu passo para os meus alunos e eu acho isso muito útil, porque é fácil de decorar e serve para muitos temas. É um mito que a gente cita no primeiro momento para falar sobre alguma luta. Por exemplo, na mitologia grega, Sísifo foi condenado por Zeus a rolar uma enorme pedra e morra acima eternamente. Todos os dias, perto do topo do rochedo, Sísifo era vencido pela exaustão, e assim a pedra retornava à base. Retorna à base. No contexto brasileiro atual, o mito assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes auditivos em busca da educação. Tá vendo? Mas ele rolava a pedra e a pedra voltava. Ele rolava a pedra e a pedra voltava. É um mito grego, Sísifo, Zeus, chique, não é? Só que você vai usar para quê? Para falar que o mito se assemelha à luta cotidiana de qualquer minoria. Por exemplo, LGBT é o tema, Sísifo. Racismo, Sísifo. Indígenas ou direito dos idosos, que já caiu, Sísifo. Deficientes auditivos, Sísifo. Tá entendendo? Qualquer luta de qualquer minoria, porque essas pessoas estão constantemente numa luta, todos nós sabemos, bota Sísifo, que é joia, tá vendo? É um mito que exemplifica alguma coisa que você vai trazer para mostrar para o seu corretor que você sabe, e aí você já vai colocar em qual contexto que ela está, que é o contexto do tema, assemelha a luta cotidiana de tal minoria que é o tema. Vocês entenderam? Se não entendeu, pode falar. Tá tudo certo? Alguém abre o microfone aí e fala. Ou manda no chat. Tá ótimo. Tá bom. Então, vamos lá. Então, essa é a segunda maneira de fazer o primeiro momento. Ainda estamos nas primeiras linhas da redação. Vocês estão vendo como essa estrutura ajuda a gente? Você tem várias maneiras de fazer a primeira linha. Olha quantas ideias eu já dei para vocês mostrar para o corretor e começar a sua redação. Porque vamos falar a verdade que começar a redação é o mais difícil, não é? A terceira forma de fazer o primeiro momento, que é aquelas duas primeiras linhas quando você vai apresentar o tema, é o recente fato. Aqui você vai mostrar para o corretor: fui nas aulas de atualidade, estava ligado no jornal, acessei os Instagram de fofoca, fiquei sabendo de tudo. Que é quando você vai usar o recente fato para anunciar o seu tema e vai noticiar um evento. Por exemplo, o recente fato do novo coronavírus ajuda a entender a necessidade do investimento na pesquisa e na educação. Tá vendo? Você usou o fato recente para exemplificar o tema. Por exemplo, se o tema fosse o investimento na pesquisa, qual a importância do investimento na pesquisa, qual que é a importância da educação, o recente fato do novo coronavírus ajuda a entender sobre o sucateamento das universidades. O recente fato do novo coronavírus ajuda a entender a necessidade do investimento na pesquisa e na educação. Ponto final, primeiro momento, show de bola, o corretor vai ver que você estudou, você estava atento. Ou
O recente caso da menina Agatha, de 8 anos, que foi atingida pela polícia militar, ajuda a entender a necessidade de uma reforma da conduta militar brasileira. Se o tema for, por exemplo, a polícia militar, ou casos que a polícia militar esteve envolvida, ou a reforma da polícia militar, a reforma por exemplo, falando de, de crimes que a polícia militar pratica, né, como fala, gente? Pelo Esqueci agora. Pelo negócio do poder Abuso lá, de que eles. autoridade? Abuso de poder. Oi? Não, é abuso de autoridade, não é? Isso, abuso de autoridade, era isso mesmo. Aí Pelo dá pra abuso de falar autoridade da. contra. Tipo assim, dependendo do que for, dá pra falar da Zuzu Angel, da época da ditadura. Sim, mas aí, que eu. Exatamente. E aí, o que é? O fato remoto, que aí você pode trazer um caso que já aconteceu para exemplificar. Você adivinhou qual que era o próximo. Aí você usa pode usar um fato recente ou um fato remoto. O remoto caso ajuda a entender o tema X. Relembrar uma notícia ou um acontecimento para explicar o tema. O atentado de 11 de setembro de 2001 ajuda a entender a dinâmica do terrorismo global, se o tema for terrorismo. Ou como a Anitta deu o exemplo para a gente, usar a ditadura para exemplificar. Ou a criação da Ku Klux Klan em 1865 ajuda a entender a perseguição aos negros desde tempos remotos. Se, por exemplo, o tema Doutora. for racismo. Oi? Ai, desculpe interromper tua aula, mas pra mim, Acha? eu, Pode eu, nasci, retomar. eu nasci em 2003. Pra mim, pensar que 2011 é um fato remoto dói no meu coração, me sinto idosa. Não, 2011? 2001. É? 2001. É, Eu sou, 2001 eu é sou de fato remoto. 2003. Pra mim, É, pensar assim, ai, 2011, tempo remoto, eu falo, ai, meu Deus, que velha que eu tô. é desse jeito. Eu nasci em 2001, mas já faz 20 anos, né? Engraçado. Já faz 20 anos isso daí que aconteceu. É, realmente. O tempo passa e passa depressa. Realmente, que tudo que a gente pensa que é remoto é tipo 1800, 1900, nada a gente pensa que é remoto 2000 para frente, né? 2000 é tipo muito atual. Mas você pode usar para exemplificar um tempo remoto. Então, essa é a quarta forma de fazer o primeiro momento. Lembrando, a gente ainda está nas duas primeiras linhas da introdução. E aí, o quinto é o que eu mais gosto, mas esse realmente você precisa estar inspirado, precisa lembrar na hora, que é trazer uma obra, sabe? Aqueles livros de vestibulares que a gente lê para prestar o vestibular, não vão ser à toa, vamos usar eles na redação. Eles são muito importantes, eles podem dar um up na sua redação fora do comum, que vai te dar muita nota, que é a obra retrata algo e ajuda a entender o tema X. Falar de uma obra literária para exemplificar o seu tema. A obra Capitães da Areia, de Jorge Amado, retrata a situação de jovens marginalizados pela sociedade, que, para sobreviver, recorrem ao crime, o que ajuda a entender a realidade da maioria dos jovens periféricos na atualidade. Tá vendo? Eu trouxe uma coisa de fora, um livro que eu li para exemplificar o tema e aí ganhar nota. Isso só no primeiro momento. Quando um corretor bater o olho nisso, já vai falar: essa menina vai tirar nota boa, esse menino vai tirar nota boa. Tá vendo? Ou, na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, o realista Machado de Assis expõe, por meio da repulsa da personagem principal, a deficiência física de Eugênia. Ela era coxa. A maneira como a sociedade, é, por meio da repulsa, a maneira como a sociedade brasileira trata os deficientes em geral. Ele, essa pessoa aqui que fez que eu peguei esse trecho de uma redação nota 1000. Essa pessoa leu o texto, leu o livro do Machado de Assis. O tema era sobre deficientes auditivos, eu acho, essa daqui, e ele trouxe uma deficiência que não era necessariamente auditiva, ela era manca, coxa significa que ela era manca, e ele trouxe e incorporou no texto dele, e aí já deu um tchan no texto dele, falando: ó, eu li Machado de Assis, tá bom? E você precisa ler Machado de Assis para fazer isso? Google pesquisar resumo o livro Memórias Póstumas. E aí você já sabe que tinha uma personagem coxa e você pode usar ela para exemplificar o tema da deficiência. Ou Capitães de Areia, Google, pesquisar o que fala sobre. Isso tudo, gente, eu não estou influenciando vocês a não lerem obras tão magníficas como essas.
Mas eu sei que eu sou aluna também. Eu sei que às vezes não tem como, às vezes não dá tempo. E aí vocês não precisam ficar sem ler para não fazer a redação. Pode falar, Lara. Eu tenho, tipo assim, eu nunca li esse livro, Uhum. mas uma amiga minha, ela tirou 960 colocando esse livro. E, tipo, dá pra colocar em todo o tema. Eu não sei se você já leu, é o livro, eu cito assim, ó. Qual? Da Mariana Colassante, Eu Sei, Mas Não Devia, que fala sobre os atos, os hábitos humanos de se acostumar com, com a coisa que faz mal. Eu coloco diferente, mas, tipo, Uhum. tipo, hábito humano de se acostumar com uma situação que é ruim no dia a dia, entende? Aí Uhum. eu coloco na introdução e, e eu relaciono com qualquer tema, tipo, porque o tema vira meio que. O tema é tipo um hábito que a sociedade tem, né? Praticamente todo o tema. E aí Sim. eu uso Como toda a chama o livro? redação, toda a redação eu coloco na introdução. Como chama o livro? Coloca aí no chat para as outras pessoas pesquisarem para poder usar também. Ah, tá. Eu vou pôr aqui, mas o livro é Eu Sei, Mas Não Devia. Vou colocar aqui. Legal. Então, gente, vou voltar aqui para vocês, esses são maneiras, todos esses aqui são maneiras de fazer o primeiro momento, aquela primeira linha da introdução, apresentar o tema. Tudo isso aqui é maneiras de se fazer. E aí, o que que é? É só essas duas frases, no máximo três, ponto final, vamos continuar. A introdução. Tem muita gente que não entende isso, porque como eu vou falando, é, tem gente que se perde, mas isso aqui são apenas maneiras de fazer o primeiro momento. Agora vamos para o segundo. O segundo momento é você contextualizar. Você não deu lá o exemplo do Capitães de Areia, do Brás Cubas, da Mariana, é Mariana a autora do livro? Eu tô confundindo. Mariana? Da Mariana. Ou É você falou sim, sobre um fato remoto, ou você falou sobre um fato recente. Agora vamos colocar no contexto. Em que contexto você está relacionando isso? Porque o Brás Cubas escreveu lá em mil, não sei quanto. Em qual contexto você está relacionando isso? Aí no contexto brasileiro atual, no contexto global atual, no contexto não sei o que atual, porque provavelmente vai ser atual. O contexto mais provável no Enem é o contexto brasileiro atual, porque eu já falei para vocês que eles costumam trazer problemas brasileiros para a gente resolver, como se a gente fosse, né? Obrigado. Mas enfim, o sistema é falho. Contexto mais provável da Unesp seria o contexto global atual, porque, como eu falei para vocês, são temas mais amplos que englobam outros tipos de coisa, mas, de qualquer forma, os contextos existentes que podem cair são jurídico, científico, econômico, político, educacional, nacional, estadual, estatal, continental, urbano e rural. Bom, onde eu coloco isso? Como eu disse para vocês, na mitologia grega, esse é o primeiro momento. Sísifo foi condenado por Zeus a rolar uma enorme pedra, morra acima eternamente. Todos os dias, perto do topo do rochedo, Sísifo era vencido pela exaustão e assim a pedra retorna à base. Primeiro momento, trouxe um mito, coisa de fora, apresentei meu tema. Segundo momento, vou contextualizar. No contexto brasileiro atual, o mito assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes auditivos em busca da educação que, como eu falei para vocês, ela, a pessoa que fez isso aqui, fez aquele tema dos deficientes auditivos que caiu em 2018, 2017, não lembro. Então, o segundo momento é só essa parte aqui. No contexto brasileiro atual, vou relacionar o que eu trouxe de fora com o tema. Então, se eu trouxe Sísifo no contexto brasileiro atual, se eu trouxe a Mariana, que a Lara deu o exemplo, como no livro da Mariana, que fala isso e isso, no contexto brasileiro atual, esse livro se relaciona a e o tema que ele está se relacionando. Tudo bem? Tudo certo esse segundo momento? É só isso? É rápido? Se alguém tiver dúvida, me corte que eu volto. O terceiro momento, isso tudo, lembrando, é a introdução. Então, apresentei o tema, contextualizei, terceiro momento. Isso tudo, gente, é a estrutura. Vocês vão usar isso aqui para fazer a introdução de vocês. Tá entendendo? Tá facilitando? Ou vocês acham que só tá complicando essa estrutura? Eu acredito que facilita muito, porque a maior dificuldade que a gente tem é de como organizar as nossas ideias. Às vezes a gente sabe muito sobre um tema, só que fica tudo confuso, porque a gente quer colocar tudo, ou a gente não sabe o que colocar. Dessa forma, a gente organiza o nosso pensamento e estrutura as nossas ideias e faz uma redação bem feita. Porque não adianta ter só informação.
a redação precisa ser bem escrita. O que eu falo também para os alunos que não sabem muito sobre o tema que caiu. Ah, eu não sei nada. Tudo bem. Tenta apenas preencher a estrutura. Porque se sua prova estiver bem escrita, às vezes você não vai ganhar um 900, 960, mas às vezes você ganha um 700, um 680, e já dá para passar em alguma coisa. Não é verdade? Então, eu acho que esse método facilita muito. E vamos voltar agora. Terceiro momento da introdução, então, apresentei o tema, contextualizei, agora eu vou falar isso. Esse momento é que a gente vai mostrar os problemas ou os benefícios do tema. Então, apresentei o tema, ponto final. Contextualizei, ponto final. Aí, vamos começar. De fato, A, B e C atrapalham, emperram, prejudicam essa questão. Infelizmente, A, B e C atrapalham, não sei o quê. Notam-se, isso aqui são diferentes formas que você pode fazer. De fato, infelizmente, notam-se. Quando você acha que o tema só tem problemas. Por exemplo, o tema do racismo. De fato, o estereótipo, a marginalização e a falta de empatia são problemas relacionados a essa questão. Porque racismo não tem benefício, né, gente? Então não tem como você colocar um benefício. Então você vai apresentar apenas os problemas do tema. Então, de fato, o estereótipo, a marginalização e a falta de empatia são problemas relacionados a essa questão. Vejam que eu escolhi a primeira opção. Ai, merda. Calma, voltei. Escolhi a primeira opção, de fato, A, o estereótipo, B, a marginalização, C, a falta de empatia são problemas relacionados a essa questão. Ou eu poderia usar, infelizmente, o estereótipo, a marginalização e a falta de empatia são problemas relacionados à questão, ou nota-se que... pode falar, Lara. E quando, tipo, é um tema que praticamente não é um problema em si, sabe? Tipo, só fala do feminismo no Brasil. Aí, o que pode fazer? Vou mostrar para Tá vocês. dando um problema. Vou Tá mostrar bom. para vocês. Aí, ou só benefícios. Por exemplo, se for falando os benefícios que a luta feminista proporcionaram para as mulheres do Brasil, você coloca, nota-se, aí de fato favorece, beneficiam e estimulam. Aí eu usei aqui a terceira opção. Nota-se que a oportunidade de se tornar seu próprio chefe, a liberdade de fazer o que se gosta favorece essa questão. O tema é o empreendedorismo. Por exemplo, se o texto estiver falando bem do... Outra coisa que eu quero falar para vocês. Os textos de apoio, todo mundo acha que são nossos inimigos, que quer pregar peça na gente, mas na verdade são nossos amigos. O texto de apoio mostra em que direção que o corretor quer que você vá. Por exemplo, o tema é o empreendedorismo. Tem coisas para falar mal do empreendedorismo e tem coisas para falar bem. Conforme os textos de apoio te apresentar a questão, você vai perceber se é para falar bem ou mal. Aqui no caso, vamos supor que os textos de apoio me apresentaram a questão de uma maneira positiva. Então, eu vou falar do empreendedorismo de uma maneira positiva. E aí eu vou falar. Notam-se que a oportunidade de se tornar seu próprio chefe, a liberdade de fazer o que se gosta, favorece essa questão. E o tema é o empreendedorismo. Entenderam? E aí, quando uma coisa não tem só problemas, nem só benefícios, a gente usa problemas e benefícios. E aí a gente vai fazer, apesar de A, alguma coisa, B e C atrapalha essa questão. Ou apesar de A emperrar essa questão, B e C ajudam essa questão. Entendeu? Que como, por exemplo, o feminismo no Brasil. A gente pode falar assim, apesar de ter muita resistência, o feminismo do Brasil já conquistou isso e aquilo outro. Tá vendo? Tem um problema, mas também tem benefícios. Apesar de ajudar na ansiedade e trabalhar como um calmante, o cigarro acarreta diversas doenças, incluindo o câncer de pulmão. Tá vendo? Eu coloquei um benefício, porque isso também, esse problemas e benefícios, mostra para o corretor que você tem um duplo olhar da questão. Você já não é, tipo, na caixinha, sabe? Você cigarro ruim, Proerd, eu sou contra as drogas, eu sou, tipo, muito, sabe, quadrada. Você fala, apesar de usar na ansiedade, de ajudar na ansiedade, olha que mulher, olha que pessoa esclarecida, e trabalhar como um calmante, o cigarro acarreta diversas doenças, mas você entende que é prejudicial. Mas também você não é uma pessoa, né, quadrada, que não sabe por que as pessoas fumam se é tão ruim, não é verdade? Então você já sabe que tem
Você não é uma Na pessoa minha quadrada, redação da você Unesp, professora, na minha redação da Unesp, o tema era tempo é dinheiro, ponto de interrogação. Eu achei super difícil. Aí eu fui lendo os textos de apoio, falava, minha nossa, eu tô perdida, eu não sei o que eu vou fazer aqui. Aí eu lembrei do texto de apoio do Enem, eu relacionei com a ansiedade. Tipo assim, porque é muita cobrança, a sociedade cobra muito dos sim, humanos, que o capitalismo, principalmente, que ele seja produtivo, isso acarreta problemas ansiosos, o país. Na época, o Brasil ainda estava em terceiro lugar no ranking, agora já subiu para o primeiro. De país mais ansioso, eu coloquei isso aí. Agora, se você me perguntar o que eu pensei na hora para fazer isso aí, eu não faço a menor ideia. Foi feeling. é iluminação divina, Com caiu. certeza. Mas tá vendo? Mas você estudou, você sabe desse assunto, você sabia que o Brasil estava no terceiro ranking e te serviu para alguma coisa, não é verdade? Então, é sempre que você está atenta a essas coisas, pequenas coisas, pode te servir na hora da redação. E é isso que eu falo. Tem gente que acha que coisas que viu na internet, coisas que assistiu, não dá para colocar na redação, porque a redação é muito formal, tem que ser coisa que você leu em livro. E não, pode ser alguma coisa que você escutou numa música, que você viu numa série da Netflix. Não tem problema. É formal do mesmo jeito. Mostra que você está atenta, que você é um jovem, que todas as pessoas que estão, a maioria, né? Não todas, a maioria das pessoas que estão prestando o Enem são jovens, estão atentas, estão ouvindo, estão prestando atenção. E é isso que importa. Não precisa ser necessariamente o que você aprendeu na escola. Pode ser o que você está aprendendo cotidianamente a todo momento. Não é verdade? Isso Eu daí. gosto muito. Ixi, nós fez. Pode falar. Eu gosto muito de citar Black Mirror. Eu nunca assisti, mas eu sei que na série fala Sim, muito de tecnologia. sim. Eu assisti um Ótimo. episódio só de Black Mirror. Oi? Eu assisti só um episódio de Black Eu também, Mirror. eu tenho medo. Eu me dá um pouco de agonia aquilo lá. É meio nervoso, né? Eu só assisti aquele lá da mulher da lama lá. Acho que é o terceiro ou quarto episódio lá que Da a pessoa. Lama, eu assisti aquelas, né? Já começa a falar de série. Mas eu assisti aquele do ursinho. Ai, eu não sei, que a mulher fica repetindo a vida dela, que ela fica correndo. Eu não assisti. O único que eu assisti foi o da tecnologia lá, que para você entrar nos lugares você tinha que ter tantas e tantas curtidas. Ah, eu Aí assisti foi esse também. é. Que legal, eu nunca Eu assisti só assisti esse. esse. Tipo assim, se você não tivesse, por exemplo, 5 mil likes, você não conseguia entrar no restaurante. Se você não Eu não ia tiver. entrar, ia ficar morrendo de fome. Eu, eu também. Tipo assim, e Pode falar. se você falasse com uma pessoa que tinha poucos likes, os seus likes abaixavam. Tipo, suas estrelas abaixavam. Sei lá, era um negócio assim. Que legal. Não, né? Legal não, mas, tipo, legal porque é uma série, né? E Era passaram. tudo movido Mas, a tecnologia. E aí, no fim, a vida dessa menina aí, que, tipo, aí tinha uma menina que ela vivia em função de aumentar, né, bombar as redes sociais dela. E aí, tipo, meio que no fim acontece um monte de merda, ela surta, endoida lá no meio, e dá um escândalo no meio de um casamento, e aí ela vai viajar com uma caminhoneira que tinha, tipo, 2 likes. nossa. Eu assisti aquele também que bloqueava a pessoa e aí a pessoa ficava, tipo, chiada, assim, tipo uma televisão chiada. Ai, muito desespero aquilo. Não gostei. Enfim, vocês entenderam até aqui? Isso aí é o terceiro momento. A gente ainda tá na introdução, lembre-se, tá? Eu vou tentar andar mais rápido, porque eu acho que eu tô demorando demais. Se eu estiver falando demais, fala, professora, dá pra ir mais rápido, porque eu já tô cansada. Pode falar, não tem problema. Vamos lá. O quarto momento. Esse é o último momento da redação, é quando você finaliza a sua redação. Mas eu quero falar uma coisa para vocês, que as pessoas que eu dei aula, não gosto de falar meus alunos, mas as pessoas que eu dei aula no cursinho, é, decoraram. Quando eu entrava na sala, eu começava a falar, eles terminavam. Que era, na redação, tudo que abre, fecha. Então, tudo que você citar na redação, você vai ter que fechar uma hora. A redação, pensa na redação como se fosse um prédio. O prédio não tem, tipo, o piso e o teto. A redação é a mesma coisa. Você tem que fechar. Às vezes você não precisa fechar no começo e no fim, mas você fecha nos parágrafos. Tudo tem que ter uma pequena conclusão. Você não pode terminar nada, tipo, em aberto. Se tem uma pergunta, isso é um erro constante de todo mundo. Até acho que eu já cometi várias vezes. Que é quando
o tema é uma pergunta, obrigatoriamente você deve responder a pergunta. Por exemplo, tempo é dinheiro? Você deve responder a pergunta. Normalmente a gente faz isso na conclusão. Portanto, percebe-se que tempo sim é dinheiro. Que tempo é dinheiro, sim. Você tem que responder a pergunta. Isso é necessário. Isso dá uma sensação de conclusão da sua redação. Você fechou, você respondeu, tá tudo certinho. Isso aqui, como tudo que abre e fecha, a gente não está começando a introdução. Então, vamos dar continuidade, vamos ligar ela, vamos dar coesão à redação, que é no quarto momento que a gente faz. É nesse momento que o aluno deve apresentar quais serão os argumentos dos próximos parágrafos, porque normalmente eu passo essa estrutura com 2 argumentos, porque eu acredito, a redação pode ter até 3 argumentos, mas eu acredito que uma redação bem feita tem apenas 2, porque é raro a gente ter tanta ideia para colocar em 3, e eu acho que só 2 bem feitos ficam melhor que 3 mais ou menos. Então, é aqui que a gente vai falar os 2 argumentos que a gente vai usar dos 2 próximos parágrafos. Por exemplo, certamente superar esses problemas é um desafio, devido ao preconceito da sociedade e à negligência estatal em punir os agressores. Ou seja, nos próximos parágrafos, eu obrigatoriamente, porque tudo que abre e fecha, vou ter que falar do preconceito da sociedade e da negligência estatal em punir os agressores. Se o tema for racismo, ou LGBTQI-fobia, ou é, como fala, agressão aos idosos ou agressão à criança, qualquer um desses temas. Certamente superar esses problemas é um desafio. Não, agressão às crianças acho que não cabe aqui não, mas enfim. É um desafio devido ao preconceito da sociedade e à negligência estatal em punir os agressores. Tá vendo? Então, obrigatoriamente, no parágrafo 1, eu vou ter que falar do preconceito da sociedade, e no parágrafo 2, a negligência estatal em punir os agressores. Porque tudo que abre, fecha. Tudo que abre, fecha. Então, eu vou abrir aqui. É o momento que eu vou dar coesão para a minha redação. Olha, gente, é isso que eu vou falar. O preconceito da sociedade e a negligência estatal. Tem a outra forma de fazer isso, que é uma forma menos usada, porque essa daí, esse primeiro é a mais usada, porque dá para você claramente especificar qual que vai ser, e aí você pode falar dessa forma aqui que eu vou mostrar para vocês. São 2 formas de fazer o quarto momento. Então vamos lá. Por um lado, aos que dizem ser uma abominação, mas o bom senso impera. Todos os seres devem ser respeitados, independente da sua orientação sexual. Exemplo, se o tema for LGBTQI mais fobia. Então, no primeiro parágrafo, eu vou ter que falar sobre aqueles que dizem a LGBTQI, os LGBTQI serem uma abominação. Então, vou ter que falar sobre o preconceito, vou ter que falar sobre essas pessoas que acham que é uma abominação. E no outro parágrafo, eu vou ter que falar sobre o respeito, ou, por exemplo, as lutas para serem respeitados, essas 2 coisas. Tá vendo? Aqui eu vou mostrar o que eu vou falar nos 2 outros parágrafos. É o quarto momento da introdução. Então, professora, vamos falar. Posso perguntar um negócio que eu sempre tive curiosidade de saber e toda vez eu esqueço ou me perco? Pode falar. Por exemplo, se eu acho difícil que aconteça isso, mas se o tema for fome, se o recorte temático for O fome. quê? Fome. Fome, tá. Se o recorte temático for fome, a gente está num momento bem problemático, assim. Sim. Se eu pegar e fizer um ataque direto ao governo, eu zero? Não. Eu acho ótimo, aliás. Não, não vamos. Como eu vou falar isso? Sem ser. Como fala? Desrespeitosa aos que, tipo, apoiam o governo atual e tal. A maioria dos corretores são professores, são pessoas com formação acadêmica, e na academia, a formação, às vezes, tendem para um lado. Ai, deixa eu reformular. Na academia, normalmente, né, as pessoas estudam, né, leem sobre, e como são professores, a maioria é a favor da educação, né? No meu caso, assim, na faculdade de História, muita gente acha que todos os professores de História são esquerdistas, isso é uma mentira, a maioria deles não são. Tem professores que votaram no governo atual, mas isso não cabe aqui. Mas, assim,
a maioria dos corretores vão sim corrigir, são profissionais da educação. E com tantos ataques que esse governo tem feito à educação, acho difícil algum deles serem a favor. Então, assim, não falaria assim um ataque direto, falar Jair Bolsonaro é uma merda. Isso aí eu acho um pouco, né? Não, Jair por exemplo, Bolsonaro, não sei o quê. Mas se eu, fala assim, o governo atual, tudo bem. por exemplo, esse ano, eu não lembro em qual mês do ano, eu teria que pesquisar. Mas, por exemplo, esse ano ele falou assim que os alimentos estavam muito caros, porque, assim, As não pessoas vou estavam dizer comendo a demais. íntegra, ele falou que porque o pobre estava aprendendo a comer, porque o pobre estava comendo muito. Ele, Eu vi. ele soltou esse esculacho aí, que Uhum. dá vontade de chorar. Mas, enfim, ele solta uma dessa. Se eu pegar, tipo assim, colocar lá, por exemplo, não sei o mês certo, mas assim, chutando, por exemplo, em maio de 2021, o presidente Jair Não, o Bolsonaro, presidente da República coloca. tipo, o presidente da República disse, disse em uma coletiva de imprensa que o aumento no preço dos alimentos se deve porque, abre aspas, pobres estão comendo muito. Tipo, sei lá, eu perderia, mesmo no Enem, assim. Não, eu acho que não. Por quê? Se você colocar, vamos evitar os ataques direto. Quando você for falar uma coisa bem, você coloca nome próprio. Quando você for falar alguma coisa mal, vamos usar um eufemismo, né? Vamos falar, por exemplo, assim, vamos dar ataques sutis. Por exemplo, o desgoverno atual pronunciou a seguinte frase em maio desse ano. Tá vendo? Você já usou a palavra desgoverno, já, tipo, já tá mostrando a sua crítica, seu posicionamento. Não precisa de mais, Entendi. Beleza. certo? Obrigada por explicar. Imagina. Vamos evitar, quando for ataque direto, vamos evitar tomar processo. Vamos. Mentira, e não vai te processar, obviamente. Mas vamos ser mais sutis na hora de fazer uma crítica, tá bom? Ok. Então, esse é o quarto momento. Então, resumindo, introdução. Primeiro momento, apresentar o tema daquelas 5 formas que eu mostrei para vocês: obra, definição, remoto, recente, daquela forma. Ponto final, contexto atual, o que está acontecendo no contexto, qual é o motivo de você ter trazido aquele primeiro momento. Ponto. Terceiro momento, benefícios, problemas, benefícios e problemas, barra e ou problemas. É, Ponto final. O que eu vou falar no resto da minha redação? Certamente superar esses problemas, por um lado, ou por um lado, aos que dizem, mas o bom senso impera. Certo? Só a introdução está prontinha, estrutura, só completar de acordo com o conhecimento que vocês têm e com o tema. Alguma dúvida sobre a introdução? Diga agora o cálice para sempre. Para sempre. Por mim, tá beleza. Tia, eu queria te fazer uma pergunta, mas é rapidão. Precisa colocar aquela frase final? Precisa, né? Tipo, por isso medidas devem ser tomadas para mudar Não, tal. não necessariamente. Não precisa, então. Na É, introdução. aqui, certamente superar esses problemas é um desafio devido. Tananã, tananã. Ou você pode falar, como você disse? É, acho que já. Não, é. Por isso é preciso. Como é que é? Por isso é preciso formas para mudar tal empecilho. Tipo, frase final, sabe? Frase Da final, tipo, introdução, você diz. tipo, quando você terminar tudo, aí você põe um ponto final e coloca uma frase, tipo, Só para se você quiser, finalizar. não é necessário, mas não vai te atrapalhar em nada, Aham, tá tá bom. bom? Porque às vezes, isso aí é quando tem um problema, às vezes não tem um problema. Às vezes tem uma questão, mas não necessariamente você sabe como resolver a questão, então, entendeu? O Porque se você problema. abriu essa questão que você vai resolver o problema, então resolva, porque tudo que abre fecha, Aham. Mas, tipo entendeu? assim, quando não tem um problema, na conclusão fica mais difícil, né? Porque que você tem Não que fica, eu vou te dar. mostrar, Ah, então tá bom. tá bom? Espera aí, vai chegar à conclusão. Então, aqui tem um exemplo de uma introdução completa. 3 exemplos de uma introdução completa. Vamos ler? Essa aqui, o tema era Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. E a pessoa colocou o título A Lição de Sísifo, e aí eu vou ler. Na mitologia grega, Sísifo foi condenado por Zeus a rolar uma enorme pedra morro acima eternamente.
Todos os dias, perto do topo do rochedo, Sísifo era vencido pela exaustão e assim a pedra retornava à base. Corta, primeiro momento, check. Segundo momento, no contexto brasileiro atual, esse mito assemelha-se à luta cotidiana dos deficientes auditivos em busca de ultrapassar as barreiras que limitam seu direito à educação. Ponto final. Segundo momento, check. Terceiro momento, infelizmente, notam-se queda das matrículas, problemas de comunicação, preconceito. Terceiro momento, check. Quarto momento, certamente a formação educacional de surdos revela-se um desafio no Brasil, fator devido não só à negligência governamental, mas também ao preconceito da sociedade. Quarto momento, check. Alguma dúvida? Ficou mais claro? Ficou ótimo. Tia, esse infelizmente notam-se queda das matrículas é a tese? Como assim? Tipo, porque tem a opinião do autor, né? Aí, toda redação tem a opinião do autor, que é tipo. Aí, qual que é a opinião dele aí? Infelizmente, notam-se que ele tá falando. Não, A a opinião. opinião dele, a posição dele, o posicionamento vai ser. É, É que aqui não tinha muito como dar opinião, né? Porque é desafios para a formação educacional de surdos do Brasil, ou seja, tinha um desafio. Então, se é um desafio, tem problemas. Então, aqui ele está apenas apontando quais são os problemas desse desafio para a formação de surdos no Brasil. Então, a queda das matrículas, o problema da comunicação e o preconceito. São três problemas da questão. O posicionamento dele aqui está meio limitado, porque já apontou que é um desafio. Então, o posicionamento dele tem que ser que há dificuldades para a formação de surdos no Brasil. Mas a redação, você, por exemplo, se fosse um tema mais amplo, aqui, se ele colocasse problemas ou benefícios, já mostraria, sim, a opinião dele, porque ou ele acha que é uma questão que tem problemas, ou ele acha que é uma questão que tem benefícios. Mas normalmente a nossa opinião está bem limitada, porque, como eu disse para vocês, o texto de apoio já direciona a gente a ser a favor de alguma coisa ou a ser contra de uma coisa, alguma coisa. Entendeu? Entendi super. Então tá bom. Outro exemplo. Essa aqui. Opa, o que eu fiz? Aqui. O tema era manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Aqui era uma ótima momento para vocês usarem Black Mirror. Vocês podiam ter começado com isso, mas essa pessoa começou assim. Na Grécia Antiga, Platão surge com o mito da caverna. Homens trancafiados a uma realidade só conseguiam ver sombras, e aquilo era tudo que conheciam. Ponto final, primeiro momento, check, trouxe uma coisa de fora. Vou contextualizar. No contexto global atual, os algoritmos da internet assemelham-se à parede da caverna, que só reflete o que é selecionado, limitando as informações aos usuários. Tá vendo? Trouxe lá da Grécia Antiga. Esforcei para pensar alguma coisa. Contextualizei com a internet. Tá vendo? Tudo, dependendo, tudo pode ser contextualizado. Se a contextualização for correta, obviamente, né? No contexto, então, segundo momento, check também. Então, aqui usou problemas e benefícios. Apesar de facilitar a navegação do internauta, porque os algoritmos facilitam a nossa navegação, porque opa, o que que eu fiz? Desculpa, vou voltar. Porque só aparece o que a gente já está acostumado. Falsa sensação de liberdade e a manipulação são problemas relacionados a essa questão. Por que que eu falei em problemas dos algoritmos? Porque ele me indicou manipulação do comportamento do usuário. Manipulação é uma coisa ruim, não é? Então eu já sabia que era para dar problema, mas também não foi ignorante de falar que não tem benefícios o algoritmo, porque realmente, quando a gente fala perto do celular que quer, sei lá, uma panela, já aparece 1.000 anúncios de panela, não é verdade? Então, de certa forma, ajuda a gente, não é verdade? Então, terceiro momento, check. Certamente, o fim da influência através da internet é um desafio, pois aí as duas coisas que eu vou falar nos outros dois parágrafos. A maioria não sabe que está sendo influenciado e os filhos da indústria cultural já se habituaram a essa situação. Certo? Entenderam? Vocês estão vendo que todo tema cabe na estrutura? Momento 1, momento 2, momento 3 e momento 4. Todos os temas cabem nessa estrutura. Ficou mais fácil? Vocês acham? Agora vocês sabem fazer uma introdução? Gente, responde. Certo, tá? Maravilhoso. Tá bom. Outro exemplo. Segundo Monteiro Lobato, trouxe o pensador, o país se faz de homens e livros, e isso explica a importância da educação. Momento 1, check.
No contexto educacional brasileiro, os resultados do PISA refletem o descaso em relação à aprendizagem das novas gerações. Momento 2, check. Infelizmente, o Brasil não respeita os professores, não inova nos métodos de ensino e não se preocupa com o futuro dos alunos. Ponto. Terceiro momento, check. Certamente, essa situação de abandono compromete o crescimento individual, o social e o pátrio. Certo? Vocês estão vendo que a estrutura é a mesma, só mudou o tema e as coisas que a gente colocou. Agora vamos para o argumento. Aqui eu trouxe 2 exemplos de argumento para vocês, mas tem muitos outros com a estrutura pronta, que é só, dependendo do tema, vocês mudarem. Mas esses 2 que eu trouxe hoje é que eu acho que é mais interessante e o que te dá mais viabilidade para ganhar mais nota, porque é um argumento histórico. Então, você está estudando para a prova de história, eu também estou puxando um pouco a sardinha para o meu lado, que eu faço faculdade de história, mas se você está estudando para a prova de história, já aproveita para usar esse conhecimento, porque nenhum conhecimento, todo conhecimento é válido, aproveite para usar esse conhecimento que você estudou para aplicar na sua redação, aproveitar o conhecimento. Então, vamos lá. O argumento histórico. A busca por X, falta de X, o preconceito da sociedade, a luta da minoria, qualquer coisa não é recente. Da história, a gente cita um fato, a origem do problema, um fato mais remoto que a gente conheça. Posteriormente, o momento é ímpar entre a origem e a atualidade. E atualmente explicar como a história reflete nos dias de hoje, por exemplo. Vocês vão ver exemplo. De fato, e aí tirar uma conclusão, porque tudo que abre, fecha. Então, a gente vai dar uma conclusãozinha para o argumento. Não vamos deixar para concluir tudo no final, porque tudo que abre, fecha. Vamos lá. Exemplo, isso aqui eu não vou ter muita coisa para explicar para vocês. A gente vai entender no exemplo. Que é o último tema do... não, o último não, porque o último foi em 2020. Mas o penúltimo tema do Enem, democratização do acesso ao cinema no Brasil. A popularização do cinema vem se esvaindo há tempos. Logo, não é recente essa segregação de quem vai aos cinemas ou não, porque os textos de apoio apontaram para o problema que era a democratização, ou seja, se o problema é a democratização, é porque não há democratização. Então, não é recente que as pessoas estão limitadas a ir no cinema. Da história, muita coisa mudou desde que os irmãos Lumière realizaram a primeira exibição pública cinematográfica em 1895. Eu tirei isso da minha cabeça, eu sabia quem que era Irmãos Lumière, estava no texto de apoio. Então, muita coisa mudou. Eu não vou falar dos Irmãos Lumière como se fosse uma coisa inovadora que eu trouxe, mas eu posso usar dessa forma. Muita coisa mudou desde quando os Irmãos Lumière realizaram a primeira exibição pública cinematográfica em 1895. Errado estaria eu pegar o texto de apoio para usar como se fosse uma coisa nova que eu trouxe. Por exemplo, da história, os Irmãos Lumière fizeram a primeira apresentação cinematográfica. Isso estaria errado, porque eu copiei. Mas, como já é uma coisa dada, eu usei muita coisa mudou desde que os Irmãos Lumière realizaram a primeira exibição pública cinematográfica em 1895, onde as sessões ainda eram exibidas em praças para todo o público. Ponto. Muita coisa mudou. Era apresentado para todo o público. Posteriormente, com a criação dos shopping centers, espaços reservados à elite socioeconômica, o cinema ficou mais distante das camadas mais pobres da sociedade. Posteriormente. Atualmente, o acesso para essa população ainda é reduzido, pois as salas de cinema ainda se localizam em centros comerciais e o ingresso para uma sessão está cada vez mais economicamente inacessível. Atualmente, então, não é recente o problema da democratização. Na história, muita coisa mudou desde a apresentação dos Lumière. Posteriormente, os cinemas passaram para os shoppings. Atualmente, o acesso a essa população ainda é reduzido por conta dos altos preços e ainda os cinemas estarem em centros comerciais. Então, de fato, a fragilidade econômica torna-se um fator de exclusão de certas parcelas da população nacional do mundo cinematográfico. Não falei nada de novo aqui, eu apenas fiz uma conclusão. O problema não está sendo a falta de acesso porque está no shopping, porque está muito caro. Então, a fragilidade econômica, só usei palavras bonitas, a fragilidade econômica torna-se um fator de exclusão de certas parcelas da população nacional do mundo cinematográfico, porque está no shopping, uma vez ainda está no shopping, e os ingressos são caros. Certo? Alguma dúvida? Entender o parágrafo histórico, a gente vai trazendo informações históricas sobre o tema para a gente encaixar nesse parágrafo. Certo?
Outro exemplo. Vamos ver se tem outro exemplo. Coloquei. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. A violência e o desrespeito contra a mulher não são recentes. Ponto final. Primeiro momento do argumento. Da história, a mulher, desde o início dos tempos, foi colocada como inferior ao homem, originária da sua costela, conquistando seus direitos como de voto apenas no governo Vargas em 1932. Ou seja, eu precisava saber de história para saber que a mulher vem da costela. É uma coisa que todos sabem, né? Cristãos ou não, todo mundo sabe dessa historinha e eu coloquei e colocamos aí, né? Conquistando seu direito com o voto apenas de governo Vargas em 1932. Isso aqui, uma pequena informação, direito ao voto da mulher, 1932, decorado, colocado. Posteriormente, a criação de leis como a Maria da Penha em 2006 só foi possível depois do agressor de Maria da Penha a deixar paraplégica. Ponto final. Atualmente, essa lei, bem como a do feminicídio em 2015, não impede que o número de violência doméstica e feminicídio cresçam, e mulheres como Tatiane Spitzer sejam atiradas da sacada por seus cônjuges. Vocês lembram desse caso da Tatiana, que o namorado dela jogou ela pela sacada? Tá vendo? São coisas que a gente sabe. A Maria da Penha, todo mundo conhece a Lei Maria da Penha, só precisaria decorar o ano, e às vezes nem isso. Se você sabe que a Tatiane Spitzer veio depois da Maria da Penha, você não precisava nem colocar o ano, só organizar o posteriormente e o atualmente. Então, atualmente, e aí colocar qualquer violência contra a mulher, que está todos os dias nos jornais e a gente pode colocar. Certo? E aí, de fato, a aplicação não tão eficiente da lei e o medo de perder a vida impede que muitas denúncias sejam feitas. Alguma dúvida? Tô indo muito rápido? Eu posso desacelerar? É que eu tô acelerando porque já é 11h20. Tá tudo certo. Pelo menos. Vocês estão entendendo? Tá ficando claro? Tá ficando mais simples ou tá ficando mais difícil? Tá tranquilo. Eu só não conheço essa Tatiana Spitzer, mas dá para usar com qualquer pessoa. Qualquer uma, certo? Então, vamos continuar. Segundo argumento, que é o argumento causa e consequência. Inúmeros fatores positivos e negativos explicam essa questão, essa luta, esse preconceito. Entre as causas, destaca-se, e aí você vai falar todas as causas que precedem o tema, já as consequências são essas. Enfim, tirar uma conclusão e questionar o que deve ser feito. Que é a conclusãozinha, esse enfim é a conclusãozinha do parágrafo, porque tudo que abre fecha. Então vamos lá. A persistência da violência contra a mulher no argumento causas e consequências. A violência e o desrespeito contra a mulher. Oi! Esse aqui tá repetido, pera. Aqui. Não. Tá repetido? Não, eu que coloquei para trás, desculpa. Gente, o que eu tô fazendo? Eu voltei, né? Aí. Democratização do acesso ao cinema do Brasil, argumento causa e consequência. Inúmeros fatores explicam o afastamento das camadas mais desfavorecidas da sociedade dos centros cinematográficos. Primeiro momento do causa e consequências. Entre as causas, destacam a elitização dos espaços públicos, insuficiências de recursos destinados a exibições em teatros populares e a priorização de serviços de necessidade básicas por indivíduos com baixo poder aquisitivo. Por exemplo, a pessoa passa fome ou tem que pagar a conta de luz, o que ela menos vai pensar é pagar o ingresso para ir do cinema, não é verdade? Então, essas são as causas da falta de democratização. Já entre as consequências, pode ser observado o bloqueio intelectual imposto a essa parte da população, a alienação do conceito escrito pelo alemão Karl Marx e relatos de pessoas que nunca foram ao cinema devido ao paradigma brasileiro de que o pobre não tem direito ao lazer e deve se concentrar apenas em não passar necessidade, sendo excluído de qualquer atividade que o faça pensar fora da sua realidade. Então, qual é a consequência da camada mais pobre da população não frequentar o cinema? A alienação e o estereótipo de que o pobre realmente não tem que estar no cinema, porque o pobre tem que focar em não passar fome, o que não é verdade. O pobre tem que pensar, todos nós temos que pensar, não é verdade? Então, essas são as consequências de não democratizar o cinema. Enfim, o problema não está relacionado com questões apenas econômicas, mas também sociais, porque esse estigma de que o pobre não precisa ir do cinema é o estigma social. Então, não é só o problema econômico, mas também social. Entendido?
Entendido. A persistência da violência contra a mulher na sociedade e argumento causa e consequências. Inúmeros fatores negativos explicam a existência da violência contra a mulher. Entre as causas, destacam-se o machismo estrutural, a ditadura do patriarcado e a ausência de denúncias por parte das vítimas provocado pelo medo do pior. Já as consequências dessas causas são: apresentam pais que insistem em criar seus filhos reproduzindo com discursos machistas, resultando da criação de futuros homens que não respeitam o corpo, o espaço e até a autoridade de uma mulher. Comportamentos violentos contra a mulher, naturalizados, pois estavam dentro da construção social advinda da imposição do patriarcado, e um número maior de feminicídio causado pela falta de medidas protetivas entre o agressor e a vítima. Aqui eu não falei A, B e C. Falei o textinho elaborado com pequenas informações falando sobre quais as consequências disso continuar. É a criação de filhos que não respeitam as mulheres, uma criação de machista, o comportamento violentos naturalizados, que o homem é mais forte que a mulher, que o homem tem poder sobre a mulher, a construção social. Eu tô falando muito rápido, gente, eu tenho essa impressão, vou parar, vou falar mais devagar. O feminicídio causado pelas faltas de medidas protetivas entre o agressor e a vítima. Essas são as consequências da violência, dessas causas que eu apontei aqui em cima. Outra coisa importante, uma coisa pode ter várias causas e uma só consequência. Então, assim, vocês não precisam falar várias consequências. Se você tem uma boa, que vai dar o tamanho razoável, que vai preencher o espaço necessário, não precisa se apontar várias consequências. E aí, uma conclusãozinha do parágrafo, enfim, definitivamente o problema não acaba com a punição e encarceramento do agressor, mas com certeza é a forma mais eficiente de salvar a vida de mulheres inocentes. Certinho? Falei muito rápido, eu posso ler de novo o parágrafo? Respondam, gente, não estou vendo. Não, olha, eu não sei como são os meus colegas, mas para mim tá tudo certo, você tá indo muito bem. Tá bom. Então eu vou passar. E agora a conclusão, o momento mais. Porque eu acredito, eu sou uma grande defensora da introdução e da conclusão. Por quê? O argumento é muito importante? Obviamente, é quando você vai mostrar seu posicionamento, mas uma introdução e uma conclusão bem feita dá gosto de ver, dá gosto do corretor. Porque quando ele vai começar a ler sua redação, ele vai falar, nossa, essa menina sabe. E quando ele vai terminar de ler, ele fala, nossa, senti que terminou, senti que foi uma conclusão, senti assim que teve coerência. Então a introdução e a conclusão bem feitas são assim, eu acho que é o ponto primordial da redação. Então vamos lá. De que forma a gente faz uma conclusão da Unesp? Muitas vezes não é um problema a ser resolvido. Só que tudo a gente tem opinião sobre, não é verdade? Então, como é um tema mais amplo, mais de boa, muitas vezes não é. Às vezes cai violência contra a mulher e aí a gente pode usar normal como se fosse para resolver um problema mesmo. Mas às vezes é tipo, sei lá, já caiu sobre os sonhos de uma criança. Como que eu falo? Isso não é um problema, mas assim, eu tenho que fazer uma conclusão. Então, dessa maneira aqui, deixa a resolução mais leve. Você não vai precisar, por exemplo, você vai poder usar o Estado, mas assim, na conclusão do Enem, que eu não coloquei aqui, porque não é o foco, você fala o Estado, o Ministério, a ONG, a sociedade, o cidadão, sabe? Coisas mais estatais mesmo. Aqui a gente vai falar uma coisa mais da sociedade, da comunidade, do bairro, sabe? Uma coisa mais de boa, vamos entender dessa forma. Então, percebe-se, portanto, que a escola pode e deve, dado o Enem não tem a escola, tem o cidadão, ou esqueci agora o que tem. A sociedade, não sei, esqueci agora, mas enfim, da Unesp é assim. Portanto, percebe-se, portanto, que a escola pode e deve. Não se pode perpetuar o descaso, imprudência, preconceito. Pelo contrário, o Estado, por meio do Ministério, em parceria com a ONG, deve, competindo a família, por fim, cabe à igreja ou qualquer outra instituição que reúne um número significativo de pessoas. Sempre vale ressaltar, lembrar a lição do pensador Y ou relembrar o primeiro momento da introdução.
Vocês lembram que eu falei que tudo que abre fecha. Na conclusão, nesse último momento da conclusão, a gente vai relembrar o primeiro momento da introdução, que aí vai dar uma sensação de, ó, fechou, completei a tarefa. Então, o que você falou lá no começo, você vai retomar no final para dar uma sensação de conclusão. Entenderam? Vou dar um exemplo para vocês agora e a gente vai acompanhar. Exemplos de conclusão. Esse tema eu peguei aqui, caiu da Unesp, e eu peguei porque é um tema atual e eu usei falando como se fosse um tema atual, e como caiu em 2006, provavelmente possa se repetir de alguma outra forma. Então, vamos lá. Percebe-se, portanto, que a escola pode e deve ensinar às meninas e os meninos, principalmente que estão entrando na fase da puberdade, os diferentes tipos de beleza e tentar induzir na mente dessas crianças a imagem do padrão criado socialmente. Tentar reduzir na mente dessas crianças a imagem do padrão criado socialmente. Ponto final. Primeiro momento. Não se pode perpetuar a cobrança por mudanças e o constrangimento causados que não são ou estão dentro dos padrões construídos pela sociedade. Ponto. Pelo contrário, o Estado, por meio do Ministério da Educação, em parceria com o Ministério da Saúde, deve promover palestras e encontros com jovens para alertar os riscos de procedimentos estéticos e dietas presentes na internet. Competir na família, orientar os jovens e adolescentes do tipo de conteúdo consumido, principalmente em redes sociais, como o Instagram, letra maiúscula, não redes sociais, que apresentam pessoas com vidas e corpos perfeitos, protegendo a saúde mental de seus filhos. Por fim, cabe ao adulto já formado a responsabilidade do exemplo, sempre ressaltando a lição de Platão, que diz: a educação deve possibilitar ao corpo e à alma toda a perfeição e a beleza que podem ter. Ou seja, provavelmente falaram de Platão lá do começo. Então, retomou Platão aqui. Então, percebe-se, portanto, não se pode perpetuar, pelo contrário, o Estado, competir na família, por fim, cabe ao adulto já formado, sempre ressaltando. São os momentos da conclusão, é assim que. Isso aqui, gente, é um exemplo, obviamente, tem muitas informações. Eu falei do Instagram, da beleza que não pode perpetuar. Isso tudo pode ser reduzido. Fala, nossa, mas essa conclusão vai ficar gigante, deu 30 linhas essa conclusão. Mas isso pode ser reduzido, vocês falarem menos, usarem menos linhas, ou ter menos coisas normalmente para falar mesmo sobre esse tema, porque eu fiz essa conclusão e, obviamente, eu estava com recursos, né? Pesquisei no Google, dei uma olhadinha ali, uma olhadinha aqui. Então, tem muita coisa para falar, mas lá na hora é normal dar um branco. Então, provavelmente vai ter menos coisas para falar. Alguma dúvida? Ficou muito rápido? Quer que volte em alguma coisa? Ainda temos tempo? Eu consegui entender bem. Pra mim foi de boa. Eu também, eu só fiquei meio assustada com o tamanho dessa conclusão. Não, então foi o que eu falei para vocês, é só um exemplo, algumas ideias, mas pode ser reduzida tranquilamente. Porque aqui, ó, entre o que é mesmo a estrutura, que é o não se pode perpetuar, o pelo contrário, cada um tem 3 linhas, e não necessariamente pode ter só uma, é só realmente que é um exemplo. Minhas conclusões são, tipo, curtíssimas, porque eu vou fazendo, vai chegando, tipo assim, né, rascunho. Vai chegando no final da redação, já vou falando, minha Nossa Senhora, eu não aguento mais escrever sobre esse tema. Mas você usa todas essas coisas, você fala sobre a escola, sobre a família, ou você faz uma mais geral? Como você faz? Tipo assim, no Enem, a conclusão não é meu ponto forte. Vou bem melhor na introdução e na argumentação. No Enem, para mim, é mais difícil. Eu tento usar, tipo, os agentes, tipo escola, governo. Mesmo assim, para mim, não é fácil. Eu tenho bastante dificuldade na conclusão. Na Unesp, eu lembro, eu só fiz um ano de Unesp, que foi o ano passado. Na Unesp, eu lembro que eu tentei, tipo assim, minha conclusão foi tentar mediar, tipo assim, essa relação, porque, né, era tempo e dinheiro. Eu lembro que eu tentei, sabe, dar uma balanceada, tipo assim, falar assim que não dava para. Não falei exatamente com essas palavras, né? Eu usei algo mais rebuscado, mas eu lembro que eu tentei falar assim que não dava para viver pressionado com o tempo,
mas também não dava para deixar, tipo, tudo para procrastinar, tipo, tudo para depois, para ficar protelando. Eu lembro que eu falei alguma coisa assim, que a minha introdução foi baseada em tentar mediar uma coisa com a outra. Tipo, eu valia 28, eu tirei 20. Eu acho que eu fui até bem. Apesar que, né? Foi. E aí, tipo, foi. Eu tenho até aqui, deixa eu ver aqui. Então, se você aplicar essa estrutura, eu acredito que vai te ajudar, porque percebe-se, portanto, que a escola pode e deve, aí você fala sobre, por exemplo, desse tema que você falou, pode e deve orientar seus alunos sem pressão, não se pode perpetuar a cobrança por, por sucesso a uma idade tão jovem como é cobrado hoje em dia. Pelo contrário, o Estado. Gente, pode falar de Estado, ministério, essas coisas, vocês falam de palestra, tudo é palestra. Ministério pode oferecer palestra, é, prefeitura, palestra. Porque o que vai fazer mesmo? Quantas vezes vocês já viram o prefeito da cidade de vocês? Eu nunca vi, por exemplo. Então é mais a sociedade, é a escola, é a família, que são coisas que podem ajudar a gente realmente a fazer uma diferença. Porque quando a gente fala assim, resolver problema, no Enem, no Unesp, todo mundo fala governo, 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 governo. Mas quantas vezes vocês viram o governo da cidade de vocês, por exemplo? Minha cidade é pequena, não sou um bom exemplo para falar disso. Eu vejo Bom, meu prefeito todo dia na rua. ô, louco, eu nunca vi o da minha cidade. Então, as pessoas falam assim, o governo pode fazer isso. E normalmente não é uma solução. E aí a solução fica ruim, a resolução do problema fica ruim, e o corretor dá nota baixa. Então, o ideal é você falar, a família pode fazer isso, a família pode tomar cuidado com a criança, a sociedade, a comunidade, o bairro. Tá vendo? São coisas mais próximas que a gente que vai sim fazer uma diferença e a gente está resolvendo o problema. Não vamos colocar coisas genéricas na conclusão, tipo, vamos resolver o problema. O governo deve promover, sei Teve, lá, tipo o assim, problema é a fome. O governo deve promover mais dinheiro para comprar comida. Tipo, isso não é uma solução. eu acabei de ver aqui, teve 4 linhas a minha conclusão. Eu coloquei, tipo, foi 4 linhas, foi rapidinha, foi. Contudo, a interação entre os dois elementos pode ser boa, caso seja equilibrada e usada de maneira correta, separando-os quando necessário e compreendendo que juntos podem otimizar a vida de muitos. Foi isso aí que eu consegui fazer. Eu não é meu ponto Tá forte. ótimo, eu gostei, mas aí você poderia só ter adicionado. A família pode fazer isso, a escola pode fazer aquilo, só para dar uma incrementada, fazer mais. Às vezes você teria tirado, por exemplo, 24 se você tivesse feito. Tipo assim, geralmente é onde eu peco mais. Por isso que eu achei tua Mas aula aí, boa, aí porque agora não você tem mais problema. discriminou bem, tipo, Oi? você discriminou bem, tipo, competindo, usando os elementos, usando os agentes que você falou. Sei lá, eu achei que você conseguiu explicar bem. E é isso, gente. Essa estrutura eu vou passar para vocês. Eu espero que vocês façam uso dela, porque para mim ela foi muito útil. É, eu tirei uma nota boa, consegui passar, e eu acho que ela organiza nossas ideias, porque muitas vezes a gente fica confuso, não sabe o que escrever, por onde começar, por onde terminar, e essa estrutura ajuda a gente. Eu sei que é uma coisa mais engessada, mas eu, particularmente, prefiro dessa maneira. Porque como a gente tem 30 linhas e a gente tem que organizar nosso pensamento e muitas vezes a gente não sabe o que falar ou tem muita coisa para falar, eu acho que dessa forma a gente fica organizado, a gente fica. A gente tem um parâmetro para seguir. A gente tem. E essa estrutura é básica, assim, não básica, ela ajuda muito, ela é muito boa, então vou falar que ela é básica, ela é ótima. Mas ela é fácil de decorar. Não vou falar, eu não. Eu acho isso assim, aprender a não decorar, eu acho assim um pouco inválido nessa questão, assim, porque tem algumas coisas que a gente tem que decorar. A gente pode até aprender, só que você aprende como fazer. A estrutura mesmo você vai ter que decorar, como começa, como termina, o percebe-se, portanto, não se pode perpetuar, pelo contrário, o Estado, essas coisas que te ajudam a montar, a estruturar, vai ter que ser decorado, não tem outro jeito, eu sinto muito te dizer, que nem tabuada. É... E é isso, gente. Qualquer dúvida, qualquer questão, me mande, não fiquem, como fala? Esqueci a palavra, mas Acanhados. não fiquem acanhados, exatamente.
em me mandar, pode mandar essa estrutura. Vou mandar para vocês. Tomara, espero muito que vocês façam uso dela, porque ela me ajudou demais. Se ficou alguma dúvida, falar assim, ai, mas eu não entendi aquela parte, ela falou muito rápido, porque eu sei que eu falei muito rápido, desculpa, peço perdão, mas é que a aula grande, eu prefiro falar rápido numa aula pequena do que falar uma aula muito assim, devagarzinho e ter uma aula grande. Eu acho que é mais cansativo. Quando a gente vai, tipo, falando assim, não perde o fio da meada. Eu não sei, gente, talvez isso é uma coisa minha, vocês odeiam aula rápida. Eu prefiro, porque não perde o fio da meada, não dá tempo nem de olhar no celular, porque você tá focado, né? Mas desculpa se quem não gosta, eu acho que eu dei uma atropelada, realmente, porque eu terminei antes do previsto, mas peço perdão, eu ainda estou aprendendo ainda. Então, queria o feedback de vocês, se vocês acharam muito rápido. Pra Mas mim também, foi top. tá bom, obrigada. Mas também, se ficou alguma dúvida, volta lá depois, vai pra frente, vai pra trás, Eu queria uma vocês que dica sabem. sua. E é isso, gente. Ana Letícia, ela vai para a Que eu não sei. gravação. Ai, gente, calma, tem mais uma coisa. Vou mandar os slides. Só um minuto que tem mais alguma coisa. Tem um último slide que eu não apresentei para vocês. Pode falar, Lara. Eu queria uma dica sua, porque eu mando minha redação pra correção do Descomplica, né? Desculpa, Lara, não ouvi nada. Não tá dando pra escutar, não? Ah, tá muito baixinho. Agora tá dando? Isso, tá. Eu mando minha redação pra ser corrigida no Descomplica, né? Aí eu tava vendo a correção deles e eu tô errando muito em ortografia e vírgula, essas coisas. Eu tirei 200 em 3 competências. Uma eu tirei 160. E nessa eu tirei uma nota muito mal, porque eu, tipo assim, eu tenho muita dificuldade, sabe, na escrita das palavras e a acentuação. Eu queria saber uma dica que a senhora dá sobre isso. Ai, Lara, eu, eu realmente não sei por quê. É difícil, é treino, é escrever e principalmente ler. Você lê muito? Você lê bastante? Não, não tem muito É hábito. ler, porque é lendo que se aprende. A gente vai lendo e aí vai aprendendo como escrever as palavras, como as palavras são escritas, e é ler. Ler para poder escrever. Só. Não tem muitas dicas, porque eu não sei exatamente o que que você tem dificuldade. É S, Z, C cedilha, acento, tio, o que que é? Se você não quiser falar, não precisa falar, não, tá? Não, Mas. não, tipo Oi? assim, eu não consegui identificar direitinho, assim. Mas é porque eu sempre tive o hábito de escrever meio que sem colocar, tipo assim, porque no teclado acho que até faz mal, tipo, às vezes a palavra que automático nela, ela, tipo, a gente coloca errada, ela vai e conserta automático. E meio que eu acho que influencia, né? Ah, sim, com certeza. Mas eu vou ter hábito de leitura agora, eu acho que esse é o meu problema. Tipo, Pega pra ler, não precisa ser coisa de escola. Pega um livro que você acha interessante, ou que alguém falou, alguém indicou pra você, tipo A Culpa das Estrelas, ou A Culpa das Estrelas já é velho, né, gente? Sei lá, alguma coisa, tipo fantasia, romance, sei lá. Ô, Pra você. professora, Oi. desculpa te interromper, eu sei que eu falo muito, eu também sou muito tagarela, mas, ô Lara, baixa o Kindle, tipo, da Amazon, lá tem, tipo assim, livro de todo tipo que você imaginar, tem livro, e é tudo baratinho, a não ser que você queira um livro, tipo, mais, sei lá, tipo, Karnal, Portela, aí já é um tiquinho mais caro, mas geralmente é muito baratinho, tipo, R$ 6, R$ 7, é muito barato. minha irmã tem o Kindle mesmo, sabe? Eu vou pegar emprestado com ela, tá? Isso, aí não precisa ler necessariamente livros tipo didático, de escola, livro de história, se você não gostar. Pode ser livros de qualquer coisa, só para você aprender mesmo, porque é meio que automático. Você vai lendo, você vai aprendendo, não é uma coisa assim forçada. Então, se você pegar um livro, tipo, eu imagino, né? Também não sou a
a expert em leitura, em pedagogia, em nada, mas eu penso que se você pegar um texto que você não goste, você vai largar. Mas aí você tá tão empolgado na história que você vai lendo e é automático, seu cérebro vai absorvendo aquilo. E aí você, isso mesmo que você falou, a gente está num mundo extremamente tecnológico, extremamente digital. Às vezes eu estou escrevendo e eu escrevo PQ, tipo, em vez de porquê, eu escrevo PQ, que, VC. Às vezes estou escrevendo texto da faculdade, fazendo uma prova e eu comento esse tipo de coisa, porque realmente a gente está inserido nesse mundo. Então, se você pegar o livro que está escrito todas as palavras certinhas, completas, sem abreviação, com acentuação, você vai, assim como você aprendeu, né? Assim como você se acostumou a não colocar acento por causa do teclado, você vai se acostumar lendo aquelas palavras. Joia? Perfeito, obrigada. Imagina. Então, gente, aqui no último, eu ia falar story, tá vendo, gente? A gente tá. Vamos, acaba essa pandemia. Que a gente tá que nem Black Mirror já. Tá impossível. Nesse último slide, eu coloquei os temas, alguns temas. Eu peguei alguns temas antigos, porque eu acredito que, por exemplo, que caiu em 2020, não vai cair de novo. Então, os temas antigos podem ser reelaborados e cair de novo. Então, eu coloquei aqui, depois vocês dão uma olhada, mas o conceito de família, proposto pelo Estatuto da Família, isso aqui caiu na Unesp, tá? Publicação de imagens trágicas, banalização do sofrimento ou forma de sensibilização, a redução da maioridade penal, tolerância da sociedade brasileira à violência sexual. Todos esses temas, depois vocês dão uma lida, que eu não vou me prolongar aqui lendo eles, porque vocês sabem ler. É... E é isso, gente. Alguma dúvida? Tudo certo. Kate. Então tá bom, é isso por hoje, era isso. Perdão se eu cansei vocês com a falação. Eu tenho um pouco de receio disso, porque eu sei, todo mundo fala que eu me empolgo e falo muito rápido. Mas é meu jeitinho. É isso. Eu vou mandar esse slide e, Letícia, se você quiser parar a gravação, Vou interromper aqui, só um tá bom. minutinho.